Olá, amigos e amigas, concurseiros e concurseiras de todo o Brasil. Sejam bem-vindos ao canal do Escritório de Advocacia Matoso e Freitas, seu centro de informações democratizadas sobre direito administrativo, direito constitucional, com ênfase especialmente em concursos públicos. O canal do Escritório de Advocacia Matoso e Freitas tem trazido uma série de informações e destaques sobre o que de mais relevante temos nessa área no Brasil. Recentemente começamos uma série de entrevistas com os advogados do escritório Matoso e Freitas. Já batemos um longo papo com o nosso convidado de hoje sobre o tema 485 do STF. Hoje temos o prazer de recebê-lo novamente, Dr. Bruno Roger de Faria Ribeiro. Muito obrigado pela presença, Dr. Bruno. Eu que agradeço pelo convite, Dani. Dr. Bruno é advogado formado pela PUC Minas, também tem graduação em Letras e em Filosofia, especialista em Direito Público, Direito Tributário e Direito Processual pela PUC Minas e agora, em 2024, concluiu seu mestrado em Direito Público, em Direito Processual também, uma dissertação na qual ele falou sobre os precedentes no Código de Processo Civil. Doutor Bruno, na nossa primeira conversa, nós conversamos sobre um dos temas de repercussão geral do STF, o tema 485. Para quem quiser acompanhar como que foi a entrevista, o link tá na descrição do vídeo e lá o doutor Bruno faz uma explicação mais ampla sobre o que é esses temas de repercussão geral. Nós não vamos voltar nessa parte, nesse vídeo. Vamos direto ao tema que foi escolhido para conversarmos. Desta vez, o tema 784 do STF. Também do mesmo ano, do 485 de 2015, ele teve origem num julgamento de recurso extraordinário, dessa vez do Piauí, contra um acórdão do Tribunal de Justiça local. E dessa vez o ministro relator foi o ministro Luiz Fux. No acórdão, o Tribunal de Justiça do Piauí determinou a nomeação de 23 candidatos que haviam feito concurso para a Defensoria Pública daquele estado e ficaram inconformados por não terem sido convocados, concurso ainda em validade, e o estado resolveu abrir um novo concurso. Eu vou pedir licença a vocês para poder ler a íntegra desse tema. É um tema um pouco mais longo do que o de costume, por isso que eu vou pedir licença para a leitura. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público surge das seguintes hipóteses. 1. Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital. 2. Quando houver preterição da nomeação por não observância da ordem de classificação. E 3. Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Extenso, né? Bom, o estado do Piauí teve seu recurso negado com base nessa afirmação da tese que eu acabei de ler para vocês, que se converteu no tema 784 do STF, que, como vem acontecendo com praticamente todos os temas de repercussão geral, criou uma série de interpretações dentro de um tema muito polêmico. Para poder começar, doutor Bruno, o que é o direito subjetivo à nomeação em concursos públicos? Então, Dani,
Esse julgado, ele é um julgado muito importante, porque delimita alguns conceitos que são fundamentais tanto para quem faz concurso público quanto para quem atua nessa área do direito, né? E esse primeiro conceito que você coloca, que é a questão do direito subjetivo, né? É um conceito que a gente pode estabelecer um paralelo com a expectativa do direito. Isso gera muita confusão naquelas pessoas que prestam concurso público, né? Que a gente chama carinhosamente de concurseiro e concurseira. Veja bem, a administração pública lança um edital. Nesse edital, existe a previsão de um quantitativo de vagas. Suponhamos que o governo do estado de Minas Gerais publique um edital e divulgue lá 4 vagas para professor de língua portuguesa. Evidentemente que vários candidatos concorrerão a essas vagas, né? O edital traz ali alguns requisitos de quais são os critérios para aprovação, etc, etc, enfim. No final do certame, quando há a homologação do resultado, fica ali uma lista de classificação. Nessa lista de classificação, nós vamos ter 4 pessoas que figurarão nos primeiros lugares. O primeiro, segundo, terceiro colocado. Esses candidatos que foram aprovados e classificados dentro do número de vagas divulgadas pelo edital, são candidatos que têm o direito subjetivo à nomeação, certo? Porém, é muito importante a gente dizer o seguinte, olha, isso não quer dizer que o candidato será nomeado no dia subsequente à homologação do resultado. Por quê? Porque a administração pública, no caso o governo do estado de Minas Gerais, tem até o prazo final de validade do concurso para nomear os candidatos aprovados. Então, a Constituição prevê que o prazo de validade do concurso é de 2 anos, prorrogável por igual período. Ou seja, o concurso pode ter uma validade de até 4 anos. Isso quer dizer que esses 4 candidatos, durante esse período de validade do concurso, necessariamente eles têm que ser nomeados. Então, a administração pública tem o dever de convocá-los e de nomeá-los. Por isso, se diz que tais candidatos dispõem do direito subjetivo à nomeação, porque foram aprovados dentro do número de vagas. Porque os candidatos que foram aprovados fora do número de vagas, ou seja, do 5º colocado em diante, eles têm uma mera expectativa de direito, né? Porque, via de regra, a administração pública ela divulga um quantitativo de vagas, mas acaba nomeando para além desse quantitativo de vagas. E por que isso acontece? Justamente porque esse quantitativo vincula a administração pública. Então, se há a divulgação de 5 vagas, necessariamente os 5 primeiros colocados deverão ser nomeados ao longo do prazo de validade do concurso, até o término, né, da vigência da validade do concurso. Então, o direito subjetivo à nomeação é aquele direito que o candidato aprovado dentro do número de vagas dispõe, né? Isso é o direito subjetivo. A expectativa de direito seria aquilo que os candidatos que foram aprovados fora do número de vagas detêm, nesse caso, né? Essa questão da expectativa é citada pelo ministro Luiz Fux no voto dele, no relatório dele, que por muito tempo o entendimento dos tribunais brasileiros era que a expectativa era geral, que a aprovação no concurso não dava esse direito subjetivo. Isso foi mudando ao longo dos anos, dentro do entendimento. Então hoje essa expectativa ela é limitada só ao cadastro de reserva. Aqueles aprovados têm direito à nomeação dentro do período de validade. Exatamente. Então, se o candidato ele é aprovado dentro do número de vagas divulgado e disponibilizado pelo edital, há o direito subjetivo à nomeação durante o período de vigência do concurso. Por que isso? Porque a administração pública ela dispõe da discricionariedade e
que funciona de acordo com a conveniência e a oportunidade. Então, ela pode nomear durante o prazo de validade do concurso, certo? Mas necessariamente ela deverá nomear. Então, se existe aí alguém que esteja nos assistindo que conquistou a aprovação em um concurso público dentro do número de vagas e o concurso perdeu a validade e essa pessoa não foi nomeada, tem que acionar a justiça imediatamente, porque isso, inclusive, é direito líquido e certo que pode ser, né, protegido através do mandado de segurança. Então, esse é o entendimento que já estava, digamos assim, assentado no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal até o julgamento do 784. Então, o 784 ele não discute essa questão se o candidato aprovado dentro do número de vagas tem ou não tem direito subjetivo à nomeação. Qual que é a discussão principal que é travada no âmbito desse julgamento? É a seguinte discussão: olha, aqueles candidatos que foram aprovados fora do número de vagas, que, portanto, têm a expectativa do direito de nomeação caso surjam novas vagas, ainda no decurso da validade do concurso, ou a administração pública publique um novo edital, esses candidatos que tinham apenas uma expectativa de direito adquirem o direito subjetivo à nomeação em virtude daquele vício que a gente denomina como preterição. Então essa é a discussão do Supremo Tribunal Federal, que no caso concreto, se a gente for pensar, é algo muito evidente, né? Porque era um concurso para defensor público, né? Qual é a defensoria pública nesse país que não está defasada, que não tem necessidade de novos profissionais? E o que aconteceu no estado do Piauí é que eles tinham aberto, segundo o edital, salvo engano, 12 vagas, algo assim, não era muita coisa, e nomearam 118 pessoas e depois publicaram o edital ainda na vigência do concurso, né, para novas vagas, junto com uma resolução da Defensoria Pública do Estado, da Defensoria, né, Geral do Estado, dizendo que havia não apenas necessidade, mas já havia inclusive a dotação orçamentária para o provimento daqueles cargos que estavam, de certa maneira, faltando, né, no âmbito da administração pública. Então, nesse caso, os candidatos que recorreram à justiça obtiveram êxito, né, porque tanto o Tribunal do Estado do Piauí como o Supremo Tribunal confirmaram o direito subjetivo à nomeação, porque ficou configurada a preterição, imotivada e arbitrária, que é quando, de acordo com o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal, essa mera expectativa de direito se transforma em direito subjetivo. Essa questão da mera expectativa do direito, ela é levantada pelo ministro Luiz Fux. Num ponto do voto dele, eu vou pedir licença a vocês que estão nos acompanhando para ler novamente. Ele diz o seguinte: não podendo o administrador estimar, durante a validade do concurso, de forma precisa, quantos cargos ficarão vagos e quantos serão necessários para determinada repartição, o cadastro de excedentes revela-se medida apropriada para possibilitar o aproveitamento célere e eficiente daqueles já aprovados, sem a necessidade de abertura de um novo concurso. É praticamente uma ode ao cadastro de reserva, que muitas vezes é menosprezado por juízes de primeira instância, com essa visão limitada que ele gera apenas expectativa de direito, sem se debruçar sobre um fato concreto, como aconteceu no Piauí, da necessidade de novas vagas. Eu queria que você fizesse uma análise dessa posição desses juízes que vêm sendo reformadas, essas decisões que vêm sendo reformadas constantemente. Aqui no Matoso de Freitas a gente vê isso acontecendo com alguma constância pelos tribunais superiores. Pois é, o problema da preterição é um dos problemas mais recorrentes que nós enfrentamos diariamente no âmbito da atuação do nosso escritório. Quando eu falo preterição, o que quer dizer isso, né? Preterição é quando eu tenho, de um lado, um candidato aprovado no concurso público, certo?
independentemente da sua classificação, seja ela dentro do número de vagas ou fora do número de vagas, o fato é, eu tenho um candidato que, submetido a todas as etapas do certame, obteve a aprovação, certo? E do outro lado, eu tenho ou um cargo vago e ocioso, ou a necessidade de preenchimento de um cargo, de criação de um cargo, porque fica evidente que a administração pública necessita daquele profissional, ou eu tenho, o que é mais grave ainda, pessoas contratadas de maneira precária. O que é o contrato precário no que diz respeito à administração pública? São os terceirizados ou, em algumas áreas, aqueles contratos temporários, né? Então, nós temos a figura do terceirizado, que é quando a administração pública terceiriza a contratação para uma empresa, uma ONG, uma OCIP, uma OS, uma organização da sociedade civil, e tem a figura do contrato temporário. Aqui em Minas Gerais, nós temos um exemplo que é emblemático, que inclusive já esteve na pauta do Supremo Tribunal Federal, que é o caso dos professores do Estado, né? Nós temos uma modalidade de contratação que é praticada até hoje pelo governo do Estado de Minas Gerais, que precariza o vínculo entre o Estado e os profissionais da educação, não apenas os professores, mas também demais servidores da educação, como aqueles de apoio, os pedagogos, enfim, que é o que a gente chama de designação, né? Então, olha só que situação, que inclusive foi rechaçado pelo STF. O STF proibiu, de certa maneira, porque julgou inconstitucional essa forma de contratação que é praticada até hoje pelo Estado de Minas Gerais. O Estado, por exemplo, fez um concurso recentemente em 2017 ou 2018, salvo engano, e fez outro ano passado. Concurso para provimento de vagas na área da educação. Professores, pedagogos, servidores de modo geral. Tem lá um conjunto de profissionais que foram aprovados nesse concurso. O Estado utiliza a lista de aprovados e, ao invés de nomeá-los como efetivos, contrata-os como servidores temporários, contrato de 1 ano, através da designação, cujo critério para a seleção é a nota que o cara obteve, é a classificação dele. Então, se eu estou lá classificado em 50º lugar e tem 50 vagas, eu vou conseguir uma vaga, mas isso não é uma nomeação. Então, esse ato do Estado já é uma evidência de que existe uma necessidade. Às vezes a pessoa está ocupando o cargo de maneira precária, porque é contrato temporário, o cargo que poderia ser dela nomeado, né? Então, esse problema da preterição é gravíssimo. E aí, se a gente pensar de uma maneira mais, digamos assim, aprofundada, no contexto político e econômico do Estado de Minas Gerais, por que o Estado faz isso, então? Óbvio, há uma redução gradativa do número de alunos matriculados nas escolas da rede pública, por N fatores, que não cabe aqui adentrarmos no mérito. Como existe essa redução gradativa de número de alunos matriculados, existe, evidentemente, uma redução de demanda por profissionais. Então, se o Estado nomeia e torna aquele profissional efetivo, o cargo é vitalício, né? Então, ainda que não haja necessidade daquele profissional amanhã ou depois, o Estado vai continuar pagando salário, vai ter que realocar, etc, etc. Então, quando o ministro Fux, ele de certa forma, e ele foi o relator desse tema e fez um relatório, um voto brilhante, brilhante, que vale a pena ler, é uma aula, na verdade, né? Quando ele fala dessa importância do cadastro de reserva, inclusive contrapondo o ministro Barroso, que de certa maneira, o ministro Barroso ele faz uma discussão mais ou menos no seguinte sentido: olha, faz parte da discricionariedade da administração pública realizar outro concurso. Se eu nomeei lá os servidores que foram classificados dentro do número de vagas, nada impede, mesmo o concurso ainda estando na sua validade, nada impede que eu realize outro concurso para recrutar profissionais mais qualificados. Esse é o debate que o Barroso faz, como se os profissionais que tivessem sido aprovados no cadastro de reservas não fossem qualificados. E o ministro Fux, inclusive, demonstra
nesse caso concreto, que a diferença de ponto entre o primeiro colocado nesse concurso da Defensoria Pública e o último colocado era coisa de décimos. Né? Então, isso é muito comum em concurso público. Às vezes você tem uma pessoa que foi aprovada em primeiro lugar com uma nota 10 e o que foi aprovado em último está com 9,7. Né? Às vezes são décimos que separam o primeiro e o último colocado. Então, isso não pode ser um critério. Se a pessoa foi aprovada independentemente de estar dentro ou fora do número de vagas, o fato é, se houve aprovação, é porque ela atende os requisitos todos que estavam no edital, né? Então, assim, é muito importante que a gente se atente para essa questão da preterição. E esse tema é um tema de muito interesse de quem faz concurso público, porque, como eu disse, acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. O tema fala sobre a necessidade do candidato provar cabalmente a existência de uma vaga. Isso muitas vezes é um trabalho um pouco difícil de se provar que determinada vaga está sendo ocupada por um terceirizado ou por uma empresa que fornece funcionários temporários ou mesmo a função diferente. Isso acontece muito em prefeituras, por exemplo, a pessoa ocupando um cargo que tem uma pessoa aprovada, tem um candidato aprovado no concurso e tem um servidor terceirizado, temporário, para outro cargo, mas exercendo aquela função. Eu não quero entrar no mérito da nossa conversa de como que são feitas essas produções de prova, mas no caso da designação, por exemplo, que o senhor citou, o Estado se apresenta como contratante de um professor designado. A prova é cabal, produzida pelo próprio Estado. Então, se um professor, por exemplo, que recebe esta chamada para se tornar um profissional contratado, designado no caso, ele pode usar essa convocação, esse chamado, para poder buscar pela via judicial a posse no cargo público? Só não pode como deve. E uma coisa que é importante dizer, Dani, é o seguinte: não é tão difícil assim provar e demonstrar cabalmente a necessidade, porque hoje os municípios maiores, né, e os governos de estado, todos, né, têm aquilo que a gente chama de portal da transparência, a União também, né, os órgãos vinculados à União. Nesse portal da transparência, deve ser divulgado a relação de todos os servidores, inclusive com o salário que cada um recebe, inclusive com benefícios, com auxílios, viagens. O portal da transparência, ele serve para o controle social do gasto público, né? Então, se eu tenho lá no portal da transparência a relação de todos os servidores, sejam eles efetivos, comissionados, contratados ou até mesmo terceirizados, né? É claro que dá trabalho, mas é possível produzir essa prova, né? E essa prova, ela é produzida através do acesso à informação. Nos lugares em que não há o portal da transparência, como que nós procedemos? A gente, com base na lei de acesso à informação, a gente faz um requerimento administrativo para o ente público, para a autoridade administrativa, solicitando a disponibilização da informação, porque a lei de acesso à informação garante esse direito, porque regulamenta um direito constitucional, que é fundamental porque está previsto no artigo 5º da Constituição, que é o acesso à informação. Então, é muito importante que todas aquelas pessoas que participaram ou que participam de concurso público acompanhem o dia a dia da administração pública para fazer esse controle social das contratações. Porque a própria Constituição, como nós comentamos aqui no primeiro vídeo, a própria Constituição define o concurso público como forma preferencial de ingresso no serviço público, ou seja, Artigo 37. exatamente, se o administrador ele não está privilegiando aqueles candidatos que foram aprovados no concurso público em detrimento de outros candidatos
contratados de maneira temporária ou contratados de forma terceirizada, é uma violação clara à Constituição, né? Então a gente deve acionar o Poder Judiciário para garantir a nomeação e a posse do candidato. E outro fato muito comum, nós obtivemos recentemente, inclusive, se for possível, disponibilizar o link da matéria aqui no vídeo, para quem está nos assistindo, nós obtivemos uma vitória muito interessante recentemente no concurso da Petrobras, né? E é um caso sobre preterição. Por quê? Porque é claro que, em virtude da confidencialidade, a gente não pode revelar, né, detalhes do caso. Mas veja bem, em linhas gerais, o que houve? A nossa cliente, ela fez um concurso para enfermeira da Petrobras, para uma localidade muito específica, que é uma plataforma situada, né, num estado específico do país e tal. E a Petrobras havia contratado uma empresa terceirizada que estava fornecendo esses profissionais enfermeiros para a prestação do serviço e deixando de nomear aqueles que tinham sido aprovados no concurso público, né? Então, nós conseguimos produzir a prova, reunir as listas, tudo disponibilizado no portal da transparência do site da Petrobras. Alguns a gente teve que fazer requerimento e o juiz determinou, através de uma sentença, que ela fosse nomeada, no caso da Petrobras, como é uma sociedade de economia mista, a gente não utiliza o termo nomeação e nem posse, a gente utiliza o termo convocação e contratação, fosse contratado pela Petrobras, né? Então, esse é um exemplo, dentre tantos que nós temos, estou citando esse porque é um caso recente que envolve uma empresa, né, reconhecida nacionalmente, uma empresa importante para o país, um concurso de escala nacional. Então, quer dizer, isso acontece com muita frequência. Vamos voltar no voto, e gosto dessas conversas com o Dr. Bruno porque eu posso explorar os conhecimentos acadêmicos dele nas respostas, principalmente. Ele traz a parte prática, como trouxe agora desse caso da Petrobras, mas também traz a vivência acadêmica para as nossas conversas. O ministro Fux fala na conveniência e na oportunidade da administração para poder prover os novos cargos, mesmo que não surjam novas vagas, independentemente do surgimento dessas vagas, com o concurso ainda em vigência. E mesmo que durante essa vigência seja publicado um novo concurso. Não tem uma contradição aí? Ou foi uma tentativa de diminuir um pouco a ação do Poder Judiciário nessas questões? Lembrando que finalidade e legalidade são vinculadas ao ato administrativo, enquanto que a conveniência e oportunidade ou momento podem ser vinculados ou discricionários. Aí lembrando que a ministra Carmen Lúcia adora citar Seabra Fagundes. Como que fica essa questão dentro desse entendimento que o ministro Fux trouxe no voto dele? Não, o fato é o seguinte, o ato administrativo, ele, mesmo sendo discricionário, porque a conveniência e a oportunidade são elementos constitutivos da discricionariedade, que é uma prerrogativa, digamos assim, do administrador público, né? Então, o que seria a discricionariedade combinada aí com o juízo de conveniência e oportunidade? É o seguinte, suponhamos que eu seja prefeito de uma cidade, certo? Eu resolvo, junto com meu secretário de saúde, fazer um concurso público e a gente resolve disponibilizar 10 vagas de médicos e 10 vagas de enfermeiros no edital, certo? Aqueles candidatos que forem aprovados dentro do número de vagas, como nós dissemos aqui anteriormente, adquirem um direito subjetivo à nomeação. Em virtude da minha discricionariedade enquanto administrador público, certo? Que está consubstanciada no juízo de conveniência e oportunidade, eu posso nomear ou não, convocar ou não os 10 primeiros colocados para o cargo de médico e os 10 primeiros colocados para o cargo de enfermeiro durante o período de vigência do concurso, certo? Então eu tenho 2 anos, se eu quiser eu posso prorrogar por mais 2. Então, em tese, eu tenho 4 anos para poder convocá-los. Agora, eu não posso, tendo feito o concurso e tendo
10 candidatos aprovados para um cargo e para o outro, contratar 10 médicos e 10 enfermeiros, de maneira terceirizada ou de maneira temporária. Por quê? Porque se eu fizer isso, o espaço da minha discricionariedade fica totalmente restrito à legitimidade do ato administrativo. Por quê? Porque haverá uma preterição. Eu estou preterindo os candidatos aprovados no concurso público, que é a forma preferencial de ingresso no serviço público, em detrimento daqueles que eu quero contratar. Pode ser porque o vereador que é meu aliado indicou, pode ser porque um parente de um amigo, de um colega, pode ser por vários motivos. E a gente sabe que isso acontece principalmente nos municípios menores, municípios de médio porte. E olha, não se assustem, até em municípios de grande porte isso ocorre, né? Então, cabe à sociedade, principalmente aquelas pessoas que fazem concurso público, e cabe também a nós que somos profissionais da área do direito, fiscalizar, controle social, e cabe ao Poder Judiciário o controle jurisdicional do ato administrativo. Então, respondendo a sua pergunta de maneira mais objetiva, se eu não evidencio, enquanto gestor público, a necessidade de nomear imediatamente aqueles 10 que foram aprovados para o cargo de médico, aqueles 10 que foram aprovados para o cargo de enfermeiro, se eu não torno evidente que há uma necessidade, eu posso, pela minha discricionariedade, com base na conveniência e na oportunidade, não nomear. Agora, a partir do momento que, através de um ato administrativo, essa necessidade se torna evidente, resta configurada a preterição. Se ficou configurada a preterição, que o STF chama, nesse julgado, de preterição imotivada e arbitrária, uma vez configurada a preterição imotivada e arbitrária e uma vez demonstrada cabalmente pelo candidato que está lá aprovado no concurso público, seja no cadastro de reserva, o direito, a expectativa de direito se torna um direito subjetivo, que em termos jurídicos, conforme o acórdão desse tema, os ministros falam o seguinte, que é quando há a convolução da expectativa do direito em direito subjetivo. É como se fosse uma mágica. Aquilo que era expectativa se torna direito subjetivo. Por quê? Porque ficou demonstrado que há necessidade e porque, de certa maneira, houve uma preterição imotivada e arbitrária. Então, é interessante que no voto do Fux ele relativiza essa questão da discricionariedade, né? Porque ele coloca, não só ele, outros ministros também, que a discricionariedade ela encontra uma limitação na legitimidade do ato administrativo. E o que garante a legitimidade do ato administrativo? O respeito aos princípios constitucionais que regem a administração pública. O tema 784, ele veio complementar um tema anterior, de repercussão geral, do STF, que é o tema 161, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, que diz: o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação. Já tratamos sobre isso, o 784 vem ampliar falando dos candidatos aprovados fora do número de vagas. Cadastro de reserva, no caso da preterição e etc. Outro tema, o 683, esse mais recente, trata de um assunto semelhante. A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, cadastro de reserva, deve ter, por causa de pedir, preterição ocorrida na vigência do certame. Como que o senhor explica para os nossos amigos e amigas concurseiros e concurseiras essa incidência de repercussões gerais que aparentemente são tão semelhantes? Por que não tem um julgado só? Por que não se concentra tudo numa tese só? Que é o problema da incompletude de uma norma jurídica. Toda norma jurídica é incompleta por quê? Porque ela não consegue abarcar todas as situações fáticas que podem ocorrer
na sociedade, em virtude das relações intersubjetivas. A gente sabe que a transformação da nossa sociedade ocorre de maneira cada vez mais dinâmica, principalmente em virtude da tecnologia, enfim. Então, quer dizer, se um precedente judicial, né, porque no caso de uma tese de repercussão geral do STF, nós estamos falando de um precedente judicial vinculante cuja observância é obrigatória, como nós já dissemos aqui anteriormente. Se um precedente judicial pode ser entendido como norma jurídica, e se existe uma premissa de que toda norma jurídica é incompleta, é óbvio que haverá situações que não estarão abarcadas pela previsão daquela norma jurídica, por mais abstrata que ela seja. Então, isso aí é salutar para a nossa jurisprudência, né? Nós tivemos um primeiro tema que resolveu o problema, que é o seguinte: olha, aquele candidato que foi aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, ou seja, a administração tem o dever de nomear esse candidato até o final da validade do concurso? A resposta do STF: sim, tem. Então isso aí está pacificado, ninguém discute isso mais, né? Ninguém discute, e se houver alguma decisão judicial que contrarie esse entendimento do STF, essa decisão pode ser inclusive objeto de reclamação, né? Então, depois... Cuidado com esse, ninguém discute isso Não, mais, porque de volta e meia vocês recebem algumas decisões ali no Matheus de Freitas que são lamentáveis nesse sentido. Mas porque infelizmente existem ainda magistrados no país que não, digamos assim, fazem uma análise muito criteriosa do pedido, mas isso que são questões. Esse ponto específico ele é mais tranquilo, entendeu? O que ocorre nesse caso? Ocorre da administração pública não nomear os candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas durante o prazo de validade do concurso. E aí, às vezes, o candidato ele dorme no ponto, para dizer um termo mais popular, dormiu no ponto, perdeu, porque, como o doutor Israel, meu sócio e amigo, costuma dizer, o direito não socorre aqueles que dormem. Então, se você deixa de recorrer ao Poder Judiciário, você vai acabar perdendo a sua vaga, né? No tema 784, a pergunta, né, em linhas gerais, é claro que eu estou simplificando aqui, mas a pergunta que o STF estava respondendo era o seguinte: aqueles candidatos que foram aprovados fora do número de vagas divulgadas pelo edital, ou seja, que estão no cadastro reserva, têm direito subjetivo à nomeação? Não, não tem direito subjetivo à nomeação, desde que não haja demonstrada e configurada preterição imotivada e arbitrária. E o que é a preterição imotivada e arbitrária? É aquilo que eu disse aqui, é quando a administração pública deixa de nomear um candidato que está aprovado no concurso público e contrata temporariamente outro candidato, ou outra pessoa, ou terceiriza, ou publica o edital de um novo concurso público. Enfim, existem várias maneiras que a gente pode utilizar para demonstrar que há preterição. O fato, Dani, é o seguinte: o edital ele vincula a administração pública. Então, o edital do concurso. Então, se houve ali a divulgação de um número X de vagas e criou-se uma expectativa, você imagina só, tem pessoas que passam a vida inteira estudando. Isso é mencionado no acordo do 784. Não dá, sabe, para brincar com o sonho das pessoas. Não dá, né? A administração pública não pode fazer isso. Então, se eu estou dedicando a minha vida, deixando de conviver com a minha família, deixando de ter momentos de lazer, abrindo mão de uma série de coisas para estudar para o concurso público, porque a administração publicou um edital que continha lá 10 vagas para o cargo de sei lá o quê, entendeu? Que é o meu sonho. Evidentemente que se eu estou nomeado, eu quero ser, se eu estou classificado dentro do número de vagas, eu quero ser nomeado e tenho o direito subjetivo de ser nomeado. Não pode ter pressa. Não pode ter pressa, mas também não pode dormir no ponto.
E esse tema 683, que é o mais recente, ele também é um tema muito pertinente. Por quê? Porque o STF delimita o seguinte: olha, a preterição ela tem que ocorrer durante o prazo de vigência do concurso. Ou seja, eu não posso alegar a preterição que ocorreu depois que o concurso que eu estou aprovado fora do número de vagas perdeu a validade. Eu não tenho legitimidade para isso. Agora eu não tenho mais. Até essa decisão do STF ainda existia essa possibilidade. Agora não existe mais. Então eu tenho até a data limite de validade do concurso para pleitear, entendeu? A minha nomeação, caso reste configurada a preterição. Quando coloca-se esse termo causa de pedir na tese, a causa de pedir, do ponto de vista do direito processual, nós temos a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota. A causa de pedir próxima é o fato, né? A narrativa fática, né? E a causa de pedir remota é o direito, né? A fundamentação jurídica da petição. Então, eu não posso ter, de acordo com a visão do STF, um fato da preterição, que é o que eu vou alegar enquanto causa de pedir próxima, não posso ter um fato que ocorreu após a perda da validade do concurso. Tem que ser até o último dia de validade do concurso. Sobre essa questão da preterição, teve uma discussão muito acalorada no julgamento do 784. Como o senhor disse, é uma aula, são 186 páginas de acórdão, e a parte da discussão para a construção do tema é que foi muito acalorada, demorou 2 sessões, e depois teve que ter uma reunião fechada do Fux, do ministro Fux, com outros ministros, até chegar nesse texto final do tema, mas enfim, a respeito da preterição. Até o julgamento, até 2015, quando foi julgado esse tema 784, o STF entendia como preterição apenas a inobservância da ordem de classificação. Ou seja, quando a administração convocava o quarto antes do terceiro, por um motivo político, por um motivo qualquer, mas enfim, que aquele que ficou melhor aprovado era preterido de sua nomeação para alguém que tirou uma nota inferior, que teve um título, uma nota geral numa prova de título menor, enfim. O ministro Teori Zavascki, de saudosa memória, levantou a ideia de se incluir nesse pensamento do STF, nessa visão do STF acerca da preterição, aquilo que está no inciso 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que é o que trata da administração pública, que diz o seguinte, eu vou pedir licença para poder ler para vocês. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado, com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira. A discussão acabou não se encerrando. Por já ter sido prolongada por 2 sessões, foram direto para o tema em específico. Ainda resta o STF apresentar uma discussão que ele defina, por uma súmula, por um tema de repercussão geral, o que é preterição. Mas após essa discussão, nos últimos 9, quase 10 anos, como que os tribunais têm visto hoje, principalmente a partir dessa visão do STF, o que vem sendo aceito pelos tribunais de uma forma mais pacificada sobre o que seja preterição? Essa questão do desrespeito à ordem de classificação é um tema já também vencido, superado, né? Existe até um voto de um ministro do STJ, que eu não vou me recordar aqui o nome, mas pode pesquisar que vocês vão ver, tá no site, dá no portal do STJ, que ele começa o voto falando assim: se o concurso público fosse uma religião, a ordem de classificação seria o principal dogma dessa religião. Ou seja, a ordem de classificação ela tem que ser obedecida. Não existe a possibilidade
de desrespeito à ordem de classificação, né? Mas é um exemplo de preterição. Outro exemplo de preterição são casos em que há, como eu disse aqui, candidatos aprovados em um concurso de um lado e do outro lado a administração pública contratando de maneira precária, seja através da terceirização, seja através do contrato temporário. Existem várias formas, né, de caracterizar a preterição, né? Qual que é o ponto de partida para a compreensão? O ponto de partida é o seguinte: se o concurso público é a forma preferencial de ingresso no serviço público, eu não posso ter um cargo público ocupado por um servidor que não seja concursado. Em regra, eu não posso. A ocupação de um cargo público por servidor não concursado é uma excepcionalidade. Não pode ser uma regra, né? Então, evidentemente que no âmbito de uma administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal, a maioria dos servidores deve ser concursado, deve ser efetivo, né? Esse aqui que é o parâmetro, porque como eu disse no primeiro vídeo, esse modelo de ingresso, de recrutamento, vamos dizer assim, modelo de recrutamento de pessoal que é adotado no Brasil, é um modelo que existem outros parecidos e similares no mundo, como por exemplo na França, como por exemplo na China, por incrível que pareça. Inclusive na China eu tenho uma leve suspeita, nunca disse isso para ninguém, mas vou dizer isso agora, que o concurso nacional unificado foi inspirado no modelo de recrutamento chinês, porque na China existe um processo de seletivo que acontece em todo o território chinês e que recruta servidores para a administração pública, para o Estado, né? E olha que, por incrível que pareça, não é obrigatório que o servidor seja filiado ao Partido Comunista Chinês, muito embora 95% deles seja. Deve ser uma opção ideológica, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, o modelo de ingresso de recrutamento é através de entrevista, de prova, de envio de currículo. Não existe necessariamente um concurso público, né? A contratação é feita, o cara teve destaque lá numa empresa do mercado, você pode ser chamado e contratado de maneira discricionária pelo chefe do executivo, né, ou pelo chefe do legislativo. Então, quer dizer, se nosso país fez a opção, né, por esse modelo de recrutamento, evidentemente que o concurso público tem que ser respeitado, né? A ordem de classificação, os candidatos classificados, enfim, a forma preferencial de ingresso é essa. Então, a preterição, do ponto de vista hoje do entendimento jurisprudencial dos tribunais, é claro que isso varia muito de um tribunal para o outro, de um estado para o outro, se é tribunal regional federal, se é tribunal do estado, enfim. Não existe uma jurisprudência uniforme no sentido de definir qual é a conduta da administração pública que caracteriza e configura a preterição e qual que caracteriza e não configura, né? Mas o que prevalece, em linhas gerais, é essa opção por qualquer forma de contratação que não seja o concurso público para ocupação dos cargos, né? Então, se eu tenho um cargo ocupado por um servidor que, que seja contratado ou terceirizado e eu tenho um concurso público que foi realizado para preenchimento exatamente daquele cargo, mesma função, mesmas atribuições, etc., resta configurada a preterição, né? Claro que aqui é bom a gente ressalvar, né, os cargos de livre nomeação, que são os cargos comissionados, que são os cargos de chefia, direção e assessoramento. Cargo de chefia, direção e assessoramento é garantido, né,
que são chamados cargos comissionados, é de livre nomeação do chefe do Poder Executivo ou Legislativo, enfim. Como que funciona essa questão de um novo concurso, de não poder. Na verdade, a administração pode convocar, pode soltar, lançar um novo concurso, que agora não pode convocar os aprovados nesse concurso, enquanto os do concurso anterior, enquanto o concurso anterior ainda estiver em vigência. Isso vale para processo seletivo simplificado, que é uma tentativa de se diminuir os concursos em muitas prefeituras, principalmente. É um processo, é um mecanismo que tem sido usado com mais frequência em prefeituras, cidades de médio porte, principalmente, mas a gente vê isso até em capitais. A regra é a mesma. A regra, principalmente no que diz respeito à PSS, né, que é o processo seletivo simplificado, aí fica mais configurado ainda. Porque, veja bem, a finalidade do PSS é um contrato temporário, porque o contrato é de 1 ano e pode ser prorrogado por igual período, 2 anos. Muitos municípios, muitos gestores realizam o PSS como forma de driblar a questão do concurso público, porque o concurso público, um dos princípios fundamentais é o quê? É a impessoalidade. Eu não tenho como escolher, eu sendo prefeito, sendo governador, sendo o que for, não tem como escolher quem vai ser aprovado no concurso público. Vai ser aprovado aquele candidato que mais se preparou, né? Agora, no PSS, eu posso criar regras que permitam, né, de uma maneira ainda que de uma maneira não evidente, mas eu posso criar regras que permitam que eu escolha quem eu quero contratar. Então, o PSS, na verdade, deveria ser abolido do nosso sistema de recrutamento de pessoal. Por quê? Porque ele quebra de uma maneira extremamente agressiva e direta o princípio da impessoalidade, em muitos casos, né? A não ser, né, eu acho que justificaria, né, a realização de um PSS em situações de emergência, de urgência, de calamidade pública, quando você tem um fato extraordinário, como por exemplo, né, está acontecendo ainda no Rio Grande do Sul, que você precisa recrutar pessoal rapidamente e você não pode simplesmente contratar quem você quer, né? Você tem que ter um procedimento ali, existe uma regra para aquilo. Então, nesses casos, eu acho que o PSS atende, deveria ser apenas para esses casos, né? Não virar uma regra, realizar PSS, etc. Agora, a gente está falando aqui muito de municípios e tal, e eu acho que é importante a gente dizer que isso ocorre também no âmbito da administração pública estadual, no âmbito da administração pública federal, nos órgãos da União, isso acontece. E quero citar aqui um exemplo prático, que é uma atuação também do nosso escritório, que esse caso é um caso que eu considero assim, é, emblemático também, mas ao mesmo tempo lamentável, que é um caso envolvendo o município de Florianópolis. Veja bem, Florianópolis é a capital de Santa Catarina, inclusive uma cidade maravilhosa, belíssima, né? O município de Florianópolis tem um cargo que é um cargo de fiscal de trânsito. Esse cargo hoje, ele para fiscalizar o trânsito, o transporte coletivo do município de Florianópolis inteiro, que é um município de grande porte, uma capital. Salvo engano aqui, eu posso cometer um erro ou outro, mas tem menos de 20 fiscais. Com certeza tem menos de 20. Eu ia falar um número aqui, mas tem menos de 20. Eu acho que são 8 ou 12. Menos de 20 tem com certeza. E nós temos dois clientes que fizeram o concurso para fiscal de trânsito, passaram em oitavo e nono lugar. No edital tinha divulgação de 2 vagas e a administração nomeou até o sétimo. Então deve ter aí próximo de 20, acho que é uma coisa assim. Nomeou até o sétimo, não nomeou os 2, que são os últimos classificados, inclusive. Por quê? Porque tem um lance lá de perseguição política e tal. Isso a gente não conseguiu provar isso nos autos,
Mas isso existe, óbvio, porque tem a necessidade do pessoal. Tanto que a administração pública, ainda na vigência do concurso, publicou um novo edital divulgando vagas para fiscal de trânsito e transporte coletivo no município. E esse foi um dos motivos que a gente, inclusive, conseguiu judicialmente, através de uma liminar, suspender esse ato administrativo que havia publicado o edital. Mas o fato é, existe um corporativismo entre os fiscais que eles recebem gratificações. E eu estou dizendo isso aqui porque isso é informação pública, né? Nós conseguimos isso consultando o portal de transparência do município, da Prefeitura de Florianópolis. As gratificações excedem a remuneração. Então, o fiscal tem como salário 3 mil e pouco e recebe 20 mil reais por mês. Né? E por que eles não querem contratar mais pessoal? Porque vai diminuir a gratificação de todo mundo. E é um absurdo, porque assim, a gente sabe como que funcionam os transportes coletivos e o transporte público das cidades grandes do Brasil, e sabe que é precário, e sabe que muita coisa tem que melhorar e precisa de fiscal para isso, né? Então, nesse caso, há uma preterição. Não apenas pelo fato do município ter publicado um novo edital, que isso já está resolvido, mas pelo fato de que eles pagam as gratificações em virtude de hora extra. Se o profissional ele tem que fazer hora extra para receber gratificação, quer dizer que precisa de mais profissional. Isso é uma evidência, né? E nós estamos atuando nesse processo, ainda não houve sentença em definitivo. A nossa expectativa é que a gente consiga convencer o magistrado de que há uma preterição, e o argumento é esse, ó, existe um número X de fiscais. Cada fiscal realiza X de hora extra por mês. Por isso recebe tanto, inclusive a mais. E são muitas horas extras, né? Então, a maior evidência de que há necessidade de contratar mais pessoal é o fato daqueles que já estão lá realizarem hora extra. Então, percebe que a preterição ela pode se manifestar de várias formas. Vejam vocês a importância da orientação de um advogado especializado em concursos públicos. Muitas vezes, essa seria uma percepção que um advogado de outras áreas não teria. Por isso que em todos os vídeos aqui do canal do Escritório Matoso e Freitas é feito esse alerta. Teve algum problema num concurso, procure um advogado especializado na área. É uma área muito abrangente, que poucos advogados se dedicam a estudar, e o Dr. Bruno é professor de Direito, pode dizer também não é uma das matérias que os alunos mais se interessam na graduação. O direito administrativo não desperta tanta atenção dos estudantes de direito como deveria, por isso que essa especialização é tão rara, por isso que temos um escritório como o Escritório Matoso e Freitas como uma referência nacional pelo nível de dedicação dos advogados que estão ali. Então, Bruno, para poder fechar essa nossa conversa sobre o tema 784, nós já tivemos pelo menos 3 julgados no STF que se tornaram repercussão geral. O próprio voto, a própria construção do tema do 784, como eu falei aqui, foi uma construção que demandou muita discussão, visões muito antagônicas dos ministros, e que, ao contrário do que normalmente acontece, foi um voto construído nos bastidores. Foi um tema construído nos bastidores, aliás, que precisou que o relator, o ministro Luiz Fux, abrisse mão de algumas de suas convicções, do voto original, por exemplo, e ainda assim teve um ministro que se mostrou contrário o tempo todo, que hoje é o presidente da STF, o ministro Barroso. A gente pode ter mudanças nesse entendimento, na nossa jurisprudência, ou o senhor acha que, a partir principalmente agora da formulação do tema 683, que é mais recente, essa questão vai ficar pacificada? Olha, Dani, a mudança na jurisprudência, ela sempre pode ocorrer, né?
ainda mais quando se trata de, como eu disse, de uma corte como é o STF, cuja composição ela está o tempo inteiro alterando, né? Então, quer dizer, altera um ministro, sai um, entra outro. Tem um caso que é emblemático nesse sentido, que é a questão da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. O que é esse caso aí? Esse caso é aquele que o Supremo Tribunal Federal discutiu, não tem nada a ver com concurso diretamente, mas pode cair na prova de concurso, então não tem a ver Atenção, diretamente. atenção, estudantes de direito. Atenção, concurseiros das carreiras jurídicas. É o caso que o Supremo Tribunal Federal estava discutindo se a prisão após a condenação em segunda instância, né, ou seja, antes do trânsito em julgado da ação penal, seria constitucional ou não, né? O entendimento do STF sobre essa matéria, ele mudou 4 vezes entre 2013, 2012, 2013 e 2019. Mudou 4 vezes, né? Então, ora o STF entendia que era constitucional a prisão depois da condenação em segunda instância, antes do trânsito em julgado, ora entendia que não era, ora voltou a entender que era e depois acabou fechando a questão no julgado mais recente, numa maioria apertada de 6-5, né, que foi desempatada pelo voto do presidente à época, que era o ministro Dias Toffoli, dizendo que a prisão após a condenação em segunda instância antes do trânsito em julgado não é constitucional porque viola o princípio da presunção da inocência, porque a pessoa só se torna efetivamente culpada depois do trânsito em julgado. Então, isso é um exemplo, né, de como que a jurisprudência de uma corte constitucional ela pode mudar, né? Nesse caso do 784, é um caso que eu considero assim, mais uma vez, a gente tem que reconhecer o trabalho brilhante do ministro Fux, né? O ministro Fux, ele foi o relator desse caso, construiu de maneira muito fundamentada o seu voto, o seu relatório, e articulou, né, com os outros ministros o entendimento ali. Porque o que acontece em muitos casos é que, às vezes, o ministro, cada um tem uma responsabilidade, tem um tema que é mais afeito, tem lá um caso que ele relata e ele vai se dedicar ao caso que ele relata, enfim. Então, o relator é aquele que mais se apropria do tema, via de regra. O relator é sempre aquele que mais se apropria do tema. E nesse caso, assim, com todo respeito, né, a gente usa no direito um termo com a devida vênia ao ministro, hoje presidente do STF, ministro Barroso, que eu também admiro muito pela sua atuação, né, enfim, como advogado, como procurador do Estado do Rio e como ministro do STF, mas o voto dele foi um voto muito superficial, na minha avaliação. Muito superficial, né? Então, quando ele abre uma divergência e utiliza como principal fundamento, por exemplo, que a administração pública tem a prerrogativa, em virtude da discricionariedade, da conveniência, da oportunidade, de realizar um novo concurso público com o objetivo de recrutar pessoas mais qualificadas, porque, ao invés de chamar uma pessoa que está nas últimas colocações, pode chamar um primeiro classificado de um outro concurso. Na minha avaliação, isso é um fundamento insustentável. Insustentável, porque, como eu disse, além da diferença de pontuação entre o primeiro e o último colocado ser muito ínfima, às vezes são décimos, né? O fato do candidato ter sido aprovado já é uma demonstração de que ele reúne as qualidades, a qualificação e a competência necessária para o exercício daquele cargo, né? Então, eu acho que é uma visão
elitista e, em certa medida, contraproducente no que diz respeito a esse tema que estava sendo debatido no âmbito desse julgamento, né? Mas eu acredito que a tendência seja no sentido de que esse entendimento do STF em relação às hipóteses de preterição, que são 3 hipóteses colocadas nessa tese, né? Seja um entendimento que será que permanecerá durante um tempo. Então, acho que o caminho é esse, acho que a decisão é acertada, e é uma decisão porque quando o STF diz, na sua tese, que a abertura de um novo concurso na vigência de um anterior não configura automaticamente a preterição, desde que, né, fique demonstrado que há preterição imotivada e arbitrária, isso já abre margem para muita discussão, entendeu? E o que a gente precisa é isso, o que a gente precisa é de espaço para construir tese jurídica. O STF constrói tese jurídica que é vinculante e nós, advogados, construímos tese jurídica para vencer o caso concreto. Essa que é a lógica, né? É isso aí. Doutor Bruno, mais uma vez, muito obrigado por mais essa aula de direito administrativo, direito constitucional, de direito dos concursos. Vou ficar apertando, mais cedo ou mais tarde ele vai usar essa expressão. Ele não gosta muito, mas ele vai usar. Mais uma vez, muito obrigado por essa aula. Tenho certeza que quem nos acompanhou até o final também gostou muito, aprendeu muito. É isso aí, pessoal. A gente fica com mais um vídeo, mais uma conversa com o Dr. Bruno Roger de Faria Ribeiro, sócio do escritório de advocacia Matoso e Freitas, sua fonte de informação democratizada. Dr. Bruno falou isso no primeiro vídeo, eu estou repetindo agora no segundo. Gostei dessa expressão que ele usou. Sua fonte de informação democratizada sobre o direito administrativo, sobre o direito constitucional, sobre o direito dos concursos, democratizada porque aqui vocês têm total liberdade de apresentarem suas divergências sobre o pensamento dos sócios do escritório, aprofundar o debate, mandarem as suas dúvidas, suas sugestões, não só aqui nos comentários, mas também no Instagram do escritório de advocacia Matoso e Freitas, o @advocacia para concursos, ou no site do escritório, o Matoso e Freitas, Matoso com 2 T's, .adv.br. Muito obrigado, doutor Bruno, muito obrigado a vocês que ficaram conosco. Não se esqueçam de seguir o nosso canal, de mandar esse vídeo nos seus grupos de concurso e, é claro, deixe seu like. Até a próxima. Muito obrigado.